para abrir as vossas Bíblias, por gentileza, lá no livro dos Juízes. Juízes, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Livro dos Juízes. Capítulo pelo número 14. Juízes, capítulo número 14. E nós leremos, meus irmãos, a partir do versículo pelo número 4. Juízes, capítulo 14, versículo 4. Se encontrar tudo dizer amém, está escrito assim: mas seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Os buscaram ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe Timna, e chegando às linhas de Timna, eis que o filho do leão rugiu e saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente, e despedaçou o leão, como quem despedaça uma cabrita, se internaram na sua mão. Porém, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Então desceu e falou com aquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. Vamos tomar sua santa, por favor. Prestamos muito sua atenção, por gentileza. Meus irmãos, a história de Sansão tem sido tema de muitas novelas, filmes, séries e minisséries. Por se tratar de uma história que envolve muitos sentimentos. Sansão irá nascer no período de crise, período que o seu povo estava sendo dominado pelos filisteus. Seu nascimento é um nascimento miraculoso, porque a sua mãe, casada com Manoá, era uma mulher estéril, não poderia dar à luz a filhos. Mas enquanto estava sozinha, o anjo do Senhor desceu, pois Deus tinha ouvido a oração dos crentes piedosos que viviam debaixo daquele jugo de escravidão. O anjo desceu para anunciar a esta mulher que o seu tempo de lamentação iria se findar, seu choro iria terminar, pois Deus colocaria fim na sua esterilidade, lhe dando um filho varão, que seria nazireu de Deus, separado para Deus. Sobre a cabeça deste não poderia passar navalha, não poderia ele tocar em cadáver, ele também não poderia comer uva nem beber vinho. Tudo aquilo que viesse da videira, ele não poderia tomar para si. Sansão irá nascer, e quando ele nasce, a palavra do anjo que tinha entregado a mãe dele e a seu pai, Manoá, era a seguinte, e esta frase a sua mãe não se esqueceu, e esta frase o seu pai não se esqueceu: este menino começará a livrar o seu povo da mão de seus inimigos. Sansão nasce miraculosamente, ele cresce. A Bíblia diz que ele está em paz na sua casa, e de repente o Espírito de Deus começou a impelir Sansão para que fosse para as terras dos filisteus. A palavra impelir significa empurrar. É como se Sansão estivesse parado em determinado local e Deus chegasse por detrás de Sansão, colocasse as mãos nos seus ombros e começasse ele a empurrá-lo para a terra dos seus inimigos, a empurrá-lo para a terra dos filisteus. Sansão irá descer de sua terra chamada Zorá para uma terra chamada Timna. Quando ele desce para Timna, ele namora-se de uma mulher que ali estava, e ele volta até a sua casa em Zorá,
anunciando a seu pai e a sua mãe que viu uma mulher da filha dos filisteus e que esta agradou os seus olhos. Com muita luta, seu pai e a sua mãe acabam aceitando e irão agora patrocinar a sua festa de casamento. Novamente, neste caminho, ele irá descer a Tímina junto dos pais. A Bíblia diz que saiu-lhe um filho de leão ao encontro. Sansão o despedaçou como se fosse um cabrito. Ele desce até a casa desta mulher. Eles firmam ali uma aliança, não apenas um compromisso de noivado, mas eles se casam ali mesmo e fazem uma festa. E quando eles fazem esta festa, Sansão propõe o enigma e diz que do comedor saiu comida e do fogo saiu doçura. De repente ele vê que algumas pessoas estão interessadas naquilo que ele anunciou e diz: eu vou presentear vocês se vocês conseguirem descobrir meu enigma. E a Bíblia diz que nessa festa estes homens vão sair dali não sabendo a resposta, irão pressionar a sua esposa para que ela pudesse falar com Sansão a fim de descobrir seu enigma e a resposta. E depois de ser pressionada, essa mulher fala para estes homens, traindo então a confiança do seu marido, Sansão. Novamente eles estão em festa. Sansão pergunta-lhes a resposta do seu enigma. Eles dizem que coisa mais forte do que o leão e mais doce do que o mel, respondendo o enigma de Sansão. Sansão, irado, mas tinha que cumprir todo o acordo, soube também que eles tinham implicado, apertado, ameaçado a sua esposa para que ela revelasse o enigma, mas não tinha o que fazer. Ele paga aquilo que ele deveria. E a Bíblia diz que ele está irado. Ele vai entrar na recâmara onde estava a sua esposa e vai dizer para ela: eu estou subindo para Zorá. Eu vou para a casa de meu pai. É o que acontece no versículo de número 19 do capítulo 12. A parte final diz: e subiu à casa de seu pai. Quando ele sobe para a casa de seu pai, a sua mulher ficaria em casa. O pai desta mulher começa a influenciar a mente dela com palavras mansas e duras, dizendo a ela: este homem, ele subiu e prometeu que vai voltar, mas ele não vai voltar. Ele quebrou a aliança dele com você, ele não vai voltar. Ele subiu irritado, ele não vai voltar para esta terra. Ele prometeu para você que ele iria subir para a casa do pai, ele ia voltar para buscar você para morar com ele, mas ele não vai cumprir com a promessa dele. Minha filha, esqueça este homem. Tem aqui alguém que é companheiro dele, e este é o homem certo para você. Se case com o companheiro de Sansão. E ela aceita. É a sua segunda traição. A primeira, ela revela o segredo. No segundo, ela aceita os maus conselhos do seu pai e casa-se com um homem, mesmo ela já sendo casada com Sansão, já tendo uma aliança com Sansão. Esta era uma mulher que não sabia dizer não, que só sabia dizer sim. Alguém que só sabe dizer sim para as outras pessoas, tornar-se-á escrava destas pessoas. É necessário aprender a dizer não. É necessário aprender a ter uma negativa. Aqueles que vêm a nós tentando nos influenciar com palavras persuasivas. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Famílias foram destruídas por más conversações, as conversas tolas, as conversas ímpias. Ministérios foram destruídos por causa de conversas tolas, de conversas ímpias. O varão que é bem-aventurado e que é mais que feliz, descrito no Salmo de número 1, é o varão que não se detém no caminho dos pecadores, na mesa dos escarnecedores. É o varão que não se dá a conversa imunda do ímpio, que não se deixa influenciar. Esta mulher deixou-se influenciar tanto pelo seu pai como por aquele
aqueles primeiros homens que a ameaçaram. E no momento em que ela menos esperava, no momento em que ela só disse sim para aqueles homens, disse sim para o seu pai, disse sim para um suposto amigo de Sansão que tomou aí seus braços como se ela fosse a sua esposa, é que Sansão, diz a Bíblia, desceu no período da cega do trigo. Ele desceu no período da ceifa, ele desceu no período da colheita, um tempo de alegria, mas também um tempo de trabalho, um tempo em que todo mundo estava desapercebido, um tempo em que todo mundo estava curtindo a sua vida, um tempo em que todo mundo estava bebendo vinho e se desviando daquilo que era correto. Esta mulher agora terá que ver a face irada do seu marido Sansão, porque ela o traiu, ela abandonou a sua aliança, e foi exatamente no momento em que ela acreditava que ele não iria descer mais, porque ele desceu e pegou ela na prática do adultério e da prostituição. Meus amados irmãos, falando um pouco acerca deste homem chamado Sansão, seu nome significa pequeno sol, e este Sansão não era unanimidade entre o seu povo israelita de que ele era o herói que eles queriam de fato. Sansão não era o herói que eles queriam, mas certamente era o herói que eles necessitavam, que eles precisavam a determinado momento na narrativa bíblica. Se você vê aí o versículo de número 9 do capítulo 15, é que os homens de Judá amarraram Sansão para entregá-lo nas mãos dos filisteus que eram inimigos. Isso significa que a grande maioria do seu povo desprezava ele, que a grande maioria do teu povo odiava ele, que a grande maioria do teu povo acreditava que ele, ao invés de fazer o bem para a sua nação, para os seus patriotas, fazia então o mal. Então, Sansão significa pequeno sol. Sansão é traído pela esposa. Sansão é traído pelo seu amigo íntimo, amigo próximo. E Sansão também é preso pelo seu próprio povo e é entregado nas mãos dos seus adversários, é entregado na mão dos seus inimigos. Quando nós aplicamos a história de Sansão e levamos, damos um salto para o Novo Testamento, nós temos a seguinte ideia: Sansão não é simplesmente um personagem bíblico. Sansão é o símbolo de alguém que desceu nesta terra para tomar forma humana. A Bíblia diz que Sansão desceu de Zorá para Tímina. Tímina, a cidade de Sansão, se encontrou com esta mulher estrangeira, Filisteia. Era conhecida como a cidade das prostitutas. Era conhecida também como a cidade do incesto. Nas páginas do Antigo Testamento, um patriarca muito conhecido, o quarto filho dele, Jacó, chamado Judá, desceu ali. E quando ele desceu até a cidade de Tímina, procurava ele uma mulher prostituta, uma mulher disfarçada estava ali. Era na verdade a sua nora disfarçada de prostituta, que se deita com ele e gera um filho de incesto. Então Tímina é cidade de prostituição, é também cidade das negociadas, porque Judá chegou ali com selo, com lenço e cajado, e negocia coisas inegociáveis. Tímina é o local onde santo se torna profano. Tímina é o local onde a mentira se torna uma verdade na boca do povo. Tímina é o local onde as pessoas justas tornam-se injustas. Tímina é o local onde crente se torna ímpio. Então Tímina é uma zona perigosa. Tímina é uma zona de queda. Tímina é uma zona de pecado. Mas este homem chamado Sansão desceu da terra chamada Zorá, estava bem, desceu motivado por amor e pegou uma mulher em Tímina para ser a sua esposa. Casou-se com ela em Tímina. Jesus Cristo desceu em Tímina. Este mundo atual é Tímina. Este mundo é de prostituição. Este mundo, diz a Bíblia, que jaz no maligno. Este mundo é o mundo dos adultérios. Este mundo é o mundo da mentira. Este mundo é o mundo da
da sujeira. Este mundo é o mundo das negociacas, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo tomou forma humana e como Sansão, ele desceu do céu para fazer a vontade do seu Pai, e ele fez uma aliança com Deus que disse para nós: eu vou para o meu Pai vos preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei de lá e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vós estejais também. Sansão disse que vai descer novamente, mas tem muita noiva, tem muita esposa que já se desviou, que já caiu nas más conversações. O mundo está gritando, ele disse que vai voltar, ele não vai voltar. O mundo diz, ele disse que vai retornar, ele não vai retornar. Ele disse que vai te arrebatar, ele não vai te arrebatar. Esse negócio do evangelho é mentira. Como dizem que isso já voltou no ano 70. Vai voltar, ele volta quando o crente morre em Cristo, ele não vai voltar mais. E tem muita noiva, quando eu digo noiva, tem daqui igreja, que já está acreditando que ele não vai voltar mais. E quando eu passo a acreditar que ele não vai voltar mais, eu me caso com um amigo dele. Qual é o amigo dele? Gente que se parece santo, correto, e não é. Quando você lê a Bíblia, você percebe que Sansão foi traído pela esposa, pelo sogro, mas também por alguém que andava com ele, amigo íntimo dele, diz a Bíblia. Seu pai deu a sua esposa para um amigo íntimo dele. Jesus também tinha um amigo íntimo. Quem era o amigo íntimo de Cristo que o traiu? Judas Iscariotes. Olha a Bíblia. No livro dos Salmos, meus irmãos, a Bíblia diz poeticamente na boca do salmista: o meu amigo íntimo que comia pão comigo levantou para mim o seu calcanhar. Falando sobre a traição de Judas para Cristo, a traição já estava profetizada. Jesus está sendo traído, foi traído e está sendo traído. Uma noiva que recebeu a aliança no dedo, disse que ia esperar o retorno dele, mas está deitando-se com está se prostituindo com Satanás. Na época que ninguém espera que ele vai voltar, ele volta. E na hora que nós estamos desapercebidos e que a trombeta soa, aquela mulher acreditava que ele não ia voltar, que Sansão não ia descer, mas ele desceu. Se um homem pecador como Sansão cumpriu o que prometeu, como Cristo, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, não vai cumprir com a sua promessa. Aleluia! Pedro profetizou: destes aí que deturpam a palavra de Cristo, dizendo aonde está a promessa de sua volta, porque desde que o mundo é mundo, ele não retornou. Vai dia, vai semana, vai mês, vai ano, ele não retorna, ele não volta, ele não vai voltar. E uma igreja que perdeu a expectativa do retorno de Cristo estava se prostituindo mesmo. Uma igreja que perdeu a expectativa de que Cristo vai retornar, ela se entrega ao pecado deliberadamente mesmo. Uma igreja que não crê mais que Jesus irá voltar, ela irá mentir mesmo. Uma igreja que não crê que Jesus irá voltar, ela irá se entregar a todo tipo de coisa imunda, suja. Mas Cristo disse que ele vai voltar, e a igreja verdadeira está esperando o sinal dos céus de que ele vai retornar. O sol é Sansão. Malaquias capítulo de número 4 diz: para o ímpio aquele dia será dia de trevas, mas para vós que manifestam a oração no nome do Senhor, brilhará o sol da justiça, trazendo salvação sobre as suas asas. Jesus é o sol da justiça, ele vai voltar para arrebatar seu povo, ele vai voltar para arrebatar a tua igreja. Não se de falso profeta, não se no caminho para se casar, passou pelo deserto e enfrentou o leão. Jesus diz Mateus, diz Marcos, foi conduzido pelo Espírito até ser a promessa tentada pelo diabo.
O jejuado 40 dias e 40 noites, e aí o pecador é o diabo fugindo, porque ele te chama mais anda de assim não são pessoas que julgam seu diabo no exército dessa coisa. Na tua minha esposa. E ele, sendo santos e não coração de nós, mesmo quando nós estamos nas nossas práticas químicas. Foi uma boa extensão aqui. Essa mulher não fez nada de bom para ter essa mulher. Eu vejo você vendo ela fazendo uma coisa sanção desse simplesmente olhou na bomba e não disse graça. Tem gente que pensa que quando pega Deus passa a odiar, meu filho, Deus ama você desde o seu nascimento. Quando você estava nos Deus já amava você, o amor não diminui você. Isso é graça. Vocês estão olhando para ele, viu ela toda detonada no mundo, suja, imunda e amola. Eles vão olhar para muitos filhos. Nos controlam de cachaça na mão, nos perdidos, desgarrados como ovelhas sem pastor, nos amor. Merecendo a nossa tira, se não padecer de nossas misérias, curou as nossas feridas, temos um banho em sua graça. Alianças de compromisso em nosso meio, e diz: eu estou indo vos preparar o lugar, mas eu vou voltar para vos buscar. Abre os apóstolos, capítulo 1. Daí junto dos seus discípulos, contando-lhes as cenas, permaneceram em Jerusalém, do alto dos cristos. De repente ele começa a subir para os céus, ao ser os discípulos deixaram todos e olhando para o céu. Os varões de anjos se apresentam na igreja de Deus. Eles estão surpresos olhando para os céus. Jesus mostra para o Senhor. Garantido que o Senhor ele vai vir. Ele vai voltar. Quando grita aquele desejo, eu sei que não. Para que se mexer por nós? Deus está esperando me voltar. Porque a verdade não mentia, porque o Senhor vai voltar. Porque se arrepender das suas falhas, porque o Senhor vai voltar. Porque eu joguei esse casamento pro alto e saí da cortina, porque o Senhor vai voltar. Porque eu não caí, porque o Senhor vai voltar. Porque o Senhor vai voltar. Ele vai rasgar o céu e vai descer para nos levar. Veja tudo. Pessoa que mais influenciou hoje na mulher para aquela eu sou para o Pai. E justiça. Eu não vou descer para o Só significa obedecer. Porque a alma é dele. De uma maneira mais clara, lógica, racional, de que na hora que os seus pais, na sua família completa, você se vê aquele que você preferiu. Essa mulher preferiu o pai. Foi na conversa do pai e perdeu o casamento. Foi na conversa do pai e perdeu a aliança. Foi na conversa do pai e perdeu o retorno do seu esposo. Quando a gente não está indo na conversa do mundo, quando a gente está se deixando influenciar pela moda mundana, e voltei para trás e eu falava que eu tenho que brincar de todo mundo meu de Jesus Cristo, com cara de Anitta, cara de Bernardo, de Bolsonaro, cara de Lula, menos como Cristo se parece. Suas obras refletem o caráter de Cristo. Seu amor reflete o amor de Cristo. Seu olhar reflete a caridade de Cristo. Sua caminhada reflete Jesus. Conhecereis que sois meus discípulos, disse Cristo, por amar uns aos outros. Você ama o seu próximo, você ama o seu irmão.
ou deixou o mundo influenciar você, ou deixou os demônios influenciar você, porque o mundo é assim, se não pisa no peso, não te considera dele. Se bate na minha família, eu mato a família dele. Mas aqui não. Se bate numa face, ofereça a minha outra. A vingança pertence a mim, diz o Senhor. Jesus disse: eu vou voltar, mas eu percebo que tem muita gente que não quer. Uma vida rebaixada. Quando pecasse, teria temor, humildade, para colocar a cara no pó, chorar, lamentar, não rasgar as vestes, rasgar o coração. Nós vivemos uma época que o povo peca e não tem vergonha, acumula pecado em cima de pecado e não se arrepende. Um estudo aqui, na quarta-feira, falava sobre o povo de Israel, que pecava, quando chegava no culto, eles se debruçavam, eles choravam, eles rasgavam as vestes, mas Deus olhando nos olhos dizendo assim: vocês são bando de hipócritas. Vocês têm aparência de que me amam, mas vocês não me amam nada. Vocês parecem crentes, mas não são crentes em coisa nenhuma. Eles choravam, eles gritavam, na oração parecia uma oração fervorosa, chacoalhava o quarteirão inteiro, mas Deus olhando de cima dizia assim: vocês são hipócritas. O arrependimento de vocês é um arrependimento para que o povo veja, não eu. Vocês pensam que eu me iludo com lágrimas escorrendo na face? Vocês pensam que eu me iludo com gritaria, com chardalhaço? Não. Para mim basta um coração contrito, quebrantado. A este coração eu não rejeitarei. Meus irmãos, às vezes no culto, tem alguém que está gritando, tem alguém que está se travestindo, está escorrendo lágrimas. Eu me digo assim: é Deus, Senhor, para mim. Quietinho, como vizinho, é frio, é gelado, mas está refletindo na palavra. E ainda bem que Deus não olha a nossa fisionomia, Deus olha o que está dentro de nós. Deus é aquele que sonha os rins, o coração. Ele não vê como o homem vê, Ele vê o nosso interior. Às vezes chegamos aqui quebrados, machucados, magoados, mas é aqui que Ele renova a nossa força, Ele renova a nossa caminhada. Ele diz: eu vou voltar. Mas você vê que até entre as suas tipologias, Cristo é superior. Porque Sansão recebeu a palavra do anjo dizendo: ele começará a livrar o seu povo. Jesus não começou a livrar o povo dele, não. O anjo disse a Maria: este menino que em ti será gerado, ele livrará o seu povo. Sansão começa e não termina. Cristo começa e termina aquilo que começou. Sansão começa a livrar, Cristo livra por completo. Sansão na sua morte libertou parte do povo. Cristo na sua morte libertou o mundo inteiro. Todo aquele que quiser servir a Ele, ele tem essa oportunidade. Ele não libertou só uma parte, ele libertou o mundo. Alguns da chamada teologia calvinista estão gritando aí que Jesus morreu por alguns, que Ele só ama alguns, que criou alguns predestinados ao céu e outros ao inferno. Mas o textuário da Bíblia Sagrada de João 16 diz que Deus amou o mundo cósmico é todo mundo, todos aqueles que habitam sobre esta terra, de uma tal maneira que Deus seu Filho unigênito, mas de todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou a todos fomos amados por Ele. Olha para mim que eu vou. É rápido a mensagem. Essa mulher que rejeitou Sansão, seu pai que mentiu, seu amigo que o traiu, veja o fim deles. Juízes capítulo 15, versículo 6. Então perguntaram aos filisteus: quem fez isto?
Sansão irritado, queimou a serra dos filisteus. Os filisteus perguntam: quem fez isso? Respondeu: Sansão. O gênio mudou de inimigo. Sansão era gênio mais. A mulher quebrou isso. Porque ele tomou a sua mulher e deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela na casa do seu pai. Para quem traiu a confiança de Sansão, que restou foi fruto. Para uma igreja que está traindo a confiança de um cristão, estará para ela é o lago que arde frutos. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você veste. Cuidado com quem você conversa. Cuidado com o que você envia pelo WhatsApp para as redes sociais para outros. Cuidado, porque Cristo está voltando. E aquela igreja que foi prostituta, que não honrar o chamado dele, será queimada, vai descer e ali a ranger de dentes. Imagina alguém que ouviu tantas mensagens, milhares de mensagens, que louvou na igreja, que pregou na igreja, chama ela do inferno, e não é um pouquinho, não, é eterno. Testemunho de Jeová grita: não vai ser eterno, não vai ser eterno, porque a Bíblia diz eterno. Isso é mentira. Dizer que será só um momento ali, que morreu e acabou. Mentira. Eterno. Fogo do inferno é eterno. Ele jamais se apaga. Ali não há paz. O rico na parábola queria que Lázaro molhasse a boca dele numa água e refrescasse ali. Mas foi dito: você só teve uma oportunidade. Fogo eterno, ele não tem anestesia. Quando fala que não tem água, você não tem anestesia. Tem de piroca no inferno, não. Ibuprofeno, não. Tem não. Tem analgésico lá, não. É dor. Mas no céu tem glória, alegria. E Cristo prometeu que ele vai voltar para levar você para morar com ele no céu. Você pode glorificar o Senhor nesta noite nas palmas. Glorifica ele com as palmas. Que não se muda. Não se muda. Ele não está tardando a promessa dele. Apareça isso. Não parece mais noivo. Ele não pode estar uma igreja que é cuidadeira da maravilha. E relacionar a igreja que vai ver. Aleluia. Veja isso. Eu disse: os filhos do homem são as promessas dos seus filhos. Eles são fiéis àquilo que eles serão. Como já falei no dia, deixa eu ver se vai mostrar. Ele nos chama a refletir na nossa vida hoje. Se nós estamos andando com Ele, é uma reflexão essa mensagem. Nós estamos no Brasil. Se hoje foi o dia da ceia. Se hoje eu aprender a tocar e Cristo vier para levar seu povo, você não
ao ministrar para os irmãos do salão. E dizia, meu Pai, que o anjo irá tocar na vida. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós os antivemos que seremos transformados. Arrebatá-los para encontrar com o Senhor dos anos. Consolar uns aos outros nessas palavras. Deus, são dias de trevas. São dias onde em muitos locais a tua palavra tem saído. São dias onde o terror foi tirado do meio do teu povo. Mas faça-nos entender a cada dia mais o teu povo. Faça-nos entender a tua palavra. Faça-nos, ó Pai amado, sentir o nosso coração queimar uma vez mais no teu Espírito nos sobretudo. Alguns estão ainda insensíveis. Alguns estão clamando ainda para que o Senhor não volte agora. Porque o dinheiro está recebendo, porque por causa da justiça, porque é meu filho, a graça, a vida, porque é casar a vida. Então, assim, o desejo maior daquele que serve o Senhor do que esse Deus que é o Senhor. As coisas estão substituindo algumas. Está dizendo nas redes sociais, investe tão pouco na leitura de tua palavra. Investimos tanto na conversa com os amigos e pouco com o teu Espírito. E às vezes até entramos por essas portas e queremos clamar, esbravejar, colocar a culpa que está dirigindo, que o culto não foi bom. Tem quem pregou que o culto não foi bom porque não sentiu. Quando na verdade o culto não começa aqui, começa em casa. Porque quem está em casa, aqui também sente por presença, aqui também transporta. Deus não deixa as más conversações nos arrancar dos teus braços. Não deixa as lutas deste século tenebroso nos arrancar, Pai amado, a esperança de sua volta. Eis-nos aqui como uma esposa que aguarda ansiosa o retorno do amado. Eis-nos aqui, ó Pai amado, quebrantados por fronte, Deus amado, abaixado diante de tua majestade, para dizer que o Senhor é a razão de nós estarmos aqui. Deus, reacende em nós a chama em Pentecostes. Deus, em nome de Jesus, que os que estão distantes retornem, que os que se encontram em tua presença sejam fortalecidos, renovados. A minha oração é cumprida, a minha oração é contida, porque eu sou preso nesta palavra. O diabo quer nos afastar de ti. O diabo quer nos tirar de sua comunhão. Mas esta noite, Senhor, pelo tão grandioso amor com o qual o Senhor nos amou, descendo e derramando até a última gota do teu sangue, eu quero abrir a minha boca nesta noite, a partir deste lugar, e no nome que é sobre todo nome, eu quero profetizar. Todas as cadeias caem por terra agora. Toda amarradinha do diabo cai por terra agora. Toda influência do mundo cai por terra agora. Toda palavra maldita cai por terra agora. Toda influência cai por terra agora. Toda diferença cai por terra agora. Este homem vai subir sim. Esta mulher vai subir sim. Vai morar com o Senhor. Preserva-nos em tua presença, Pai. Guarda-nos, ó Pai, pelo teu Santo Espírito, que vigora a nossa força.
Porque nós ansiamos ardentemente o sinal do Filho do Homem, que aparecerá com glória e formosura e nos levará para morar consigo mesmo. Em nome de Jesus, guarda-nos e abençoa-nos para a tua glória intensa. Dai-nos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Não se deixe influenciar. Não se entregue ao desânimo. Não se entregue deliberadamente ao pecado. Jesus ama. Ele vem para você essa vida. Que isso fique no teu coração. Se ele volta hoje, você sorri. Deus abençoe sua vida nessa oportunidade. Em nome de Jesus.